Fala, galera! A Boa gente tarde. tá aqui ao vivo pra gente falar um tema super legal. Eu e Dani Ribeiro, um tema importante, né, Dani? Sempre, muito importante. A gente vai falar sobre torcidas, como que tá o comportamento da torcida, como que o pessoal tá se comportando nos torneios, até que ponto a torcida vem interferindo no jogo. E é isso aí. A gente estava comentando a respeito aqui dessa interferência da torcida, ou até onde a torcida passa do ponto de estamos torcendo para estamos interferindo no jogo, ou entrando em contato com os adversários, né, contra aquelas pessoas que você torce, né? E a gente chegou à conclusão de que a gente precisava bater um papo a respeito, né, sobre isso, até sobre comportamento no geral do beach tênis, não só da torcida, mas até dentro da quadra também. Né, Ale? A Ale organizou um torneio agora, daí teve lá uma experiência. Eu elogiei bastante a torcida do último jogo da final masculina A, que estava muito respeitosa, tava uma galera assistindo, então tinha torcida para as duas duplas e foi uma torcida muito respeitosa. E eu achei isso bonito. E depois eu resolvi perguntar sobre isso e apareceram muitas dúvidas e muitas pessoas falando parabéns pelo tema, porque é uma coisa que tá corriqueira e tá incomodando a gente. E aí o Dani falou, Ale, vamos falar sobre isso? Eu topei na hora e a gente tá aqui. Então façam suas perguntas aí pra gente tirar as dúvidas da nossa opinião. Tragam os tópicos que vocês acharem que são pertinentes aí, a gente responde, a gente conversa muito mais um bate-papo a respeito desse tipo de coisa. É lógico que a torcida do beach tênis tem um caráter muito mais liberal do que o tênis, por exemplo, sem sombra de dúvida, mas a gente chegou à conclusão aqui numa conversa informal antes que a torcida tá passando um pouco do ponto, né? Tudo bem, não é tênis, fato, então existe mais liberdade, barulho, torcida, mas também não é um jogo de futebol onde todo mundo pode fazer o que quiser e achar que tá livre para fazer, exato. A gente tem visto com uma certa frequência a torcida entrando em contato com o adversário da dupla para qual está torcendo, e isso é um negócio que não deveria, não poderia acontecer assim de jeito nenhum, né? Uma pessoa que vai sacar e daí tá escutando a torcida, vamos quebrar, torcedores cantando a jogada, falou o número, vai sacar na 3, vai sacar na 4, então a gente acha que isso tem que dar uma tranquilizada aí, senão... Eu presenciei isso aí, de professores, donos de arenas, instruindo o atleta dentro de quadra. E não tem técnico, não tem coach dentro do beach tênis. A dupla tem que resolver entre si o que vai fazer, qual jogada. Sim. E a torcida é torcer. O papel da torcida é torcer. E só torcer na hora que o ponto não tiver rolando. Não dá pra fazer barulho. Tudo bem que a torcida precisa entender qual que é o papel dela no jogo de beach tênis. Então vou incentivar. Existe um limite de respeito. Lógico que é uma zona cinzenta, o que é respeitoso para um pode ser desrespeitoso para o outro. Mas, por exemplo, não é admitido que se faça barulho durante um ponto ou muito perto de se iniciar o ponto. Uhum. Quando um jogador está ali na posição de saque, conversando com o parceiro, chamando a jogada, onde vai o saque, a primeira bola vai ser de que jeito? Silêncio. É silêncio. Né? Não vou fazer silêncio a hora que a pessoa ergueu a bola, daí a hora que ela vai fazer o saque eu faço silêncio. Não é assim que funciona. Por mais que tenha um ambiente muito mais descontraído de se jogar, ainda é um esporte que necessita de um monte de concentração para saque, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, várias minúcias, então não pode ser desse jeito. E o que eu sinto agora, eu como jogador também, e também como professor, e agora, né, tentando fazer esse trabalho aí na internet, é exatamente que as pessoas estão achando que tudo se pode no beach tênis, porque no tênis não se pode nada. Então, acho que tem que... Não é proibir, não é falar que não pode torcer, Exato. Não pode vibrar, porque o beach tênis é um esporte de diversão, alegre, descontraído. Exatamente. Mas tá faltando respeito, tá passando, a torcida tá exatamente. no ponto que passou. Então, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Podem passar aqui. Eu tô olhando para baixo aqui, só que eu tô com o meu telefone aqui, porque a gente não enxerga direito por causa da luz aqui, então não ache que eu não tô prestando atenção. Gente, ó, eu não tô apertando a cenário aí também, porque eu tô um pouco longe do celular, tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui. Isso, Suzy, boa, Suzy, é isso mesmo. É exatamente isso, a maior torcida é o respeito por todos, então eu acho que é um componente que tá
que vem acontecendo com muita frequência também, às vezes até os próprios jogadores na quadra inflamam a torcida fora, né? A gente percebe em diversos campeonatos, em diversos níveis agora, sem falar de campeonatos ou amadores, iniciantes ou categoria profissional, os próprios jogadores com comemorações assim que passam muito do ponto, que extrapolam. Eu falei agora para ler aqui, eu estava em um campeonato em Sorocaba, estava vendo um jogo lá, um jogo qualquer lá de ninguém conhecido, e tava acho que 15 iguais, e daí a dupla ganhou o ponto. A comemoração foi tão grande, mas tão grande, que eu fiquei assustado, vibrando, gritando um pro outro. Então, sei lá, em algum momento aí do jogo, um jogo mais quente, um ponto mais importante, uma vibração um pouco mais intensa, pô, normal, ótimo. Agora, no 15 iguais do 0-0, já saí gritando, vamos, batendo e berrando. É mais uma provocação do que uma comemoração. Exato. E a gente também conversou aqui, e acho que todo mundo está passando por isso, de como todo mundo acaba justificando a própria conduta pelo do outro. Ah, eu só rebati a torcida porque a torcida falou, a torcida só fez o que fez porque fulano fez não sei o quê. Nesse tipo de situação, a gente acaba não tendo mais condições de determinar quem começou o quê, e no final das contas vai estar todo mundo errado. Sim. É isso que está acontecendo. Porque não tem limite, né? A pessoa começa porque tá revidando o outro. Aí vai aumentando, não é que o outro vai parar, o outro vai aumentar. Exatamente. A intensidade. Então é sobre isso, gente. É sobre saber torcer, vibrar pelo ponto bonito do adversário, da pessoa que você não tá torcendo. Isso é educação, é respeito, é alegria, é a diversão. Aqui ó, fala André, tudo bem? André Meron mandou uma mensagem aqui, né? Sim, boa parte do momento que a gente tá passando, a pandemia, o pessoal tá se extravasando. Até acho que pode ter esse componente, André. Até concordo, mas concordo só um pedaço. Eu participei de inúmeros campeonatos antes da pandemia e não via tanta diferença assim. Já acho que o quadro já estava meio exagerado mesmo antes, mas sem dúvida nenhuma que eu acho que a pandemia influencia, tá todo mundo mais tenso, tá todo mundo mais preocupado com tudo que a gente vem passando. E a importância, aí agora eu acho que você falou num ponto importantíssimo, né, sobre a orientação dos organizadores. A Lê organiza torneio, eu já organizei. Agora até acho também que os professores e treinadores de beach tênis precisam também entrar na jogada, entendeu? E começar a fazer um trabalho de conscientização dentro da quadra, porque o que eu vejo do beach tênis, talvez a maior característica, tem muita gente que nunca jogou nada, que nunca participou, que nunca teve a chance de jogar um campeonato de algum esporte. Tipo de torneio, exato. E tem muita gente que não faz por mal, né? A grande verdade é essa. Muita gente está começando agora e precisa ser instruído porque já está há mais tempo. Às vezes está faltando orientação. Eu concordo. E daí me coloco na posição, né, de ter começado a fazer esse tipo de coisa nas minhas aulas, porque eu percebi, conversando com a Lê e conversando com os meus alunos, que muitos deles simplesmente não sabiam que tinha que ser desse jeito. Muita gente, por exemplo, quando a bola vai fora, eu já vi diversas vezes, aí a pessoa fala, fora. Aí eu falo, não pode falar, tal. Uma das poucas regras que tem no beach tênis é que a torcida não interfere no que tá dentro do quadro, decide entre os quatro. Exato. Aí a pessoa, mas não pode falar, então não sabia. Então, né, quem sabe dá um toque tem também. Bastante. Ô Suzy, você mandou aqui, concordo também com você, ela mandou aqui que a torcida às vezes atrapalha porque tá jogando na quadra ao lado, que as quadras são muito próximas. Sim, característica do nosso esporte, que as quadras são realmente muito próximas às outras, porque a bola não vai longe. A bola não vai longe, a bola não pinga, daí você tem que recuar para... Concordo também, mas de novo, ainda acho, como a mesma pergunta do André, acredito que isso explica um pedaço, ou dá para entender um pedaço do que está acontecendo. Porque se a torcida ali não tivesse tão exagerada, você não estaria interferindo no teu jogo. Exatamente. Se chega interferindo no teu jogo é porque tá então acho que são diversos componentes aí a respeito disso, entendeu? Que ajudam a gente a entender uma situação, mas ainda acho que o que mais acontece tá beirando o desrespeito. A gente tem começado a ouvir relatos em campeonatos de quase briga, de pessoas se xingando, de pessoas quase se batendo, um negócio que tá muito perto de entrar num caráter aí de agressividade pura mesmo, entendeu? Então... eu acho que a gente precisa... Teve um torneio que chegou às vias de fato. Então, chegou mesmo? Chegou. Eu ouvi falar, achei que tinha chegado. Chegou. Então, isso aqui era uma coisa que não era nem pra ser debatida aqui, porque claro, é surreal é um absurdo. Uma coisa dessa. É um absurdo completo. Eu tava...
Oi, Dunia, tudo bem? Exatamente, tá parecendo mais futebol do que... Era melhor que fosse mais parecido com o tênis nesse sentido, né? Eu acho que todo mundo tem que lembrar dessas regras de educação, mas não só de educação, Ale. Eu acho que é muito mais um negócio, não só da educação pura e simples, mas até de convivência. Sim. Entendeu? De não fazer aquilo que você não quer que façam, porque... Isso, esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Você estando em quadra, torcida exagerada, aquele que tá ali torcedor, fanático, e quando ele tá em quadra, ele gosta de receber o que ele tá dando? Exato. É esse ponto. Você oferece o que você... Exato. O que você tem dentro de você, mas quando você tá ali dentro da quadra, você gosta de receber aquilo? Eu concordo com isso. Fala, André, beleza? O André é um amigo meu aqui, mandou uma pergunta se não deveria ter juiz. Sem dúvida que sim, que seria ideal que tivesse, André, mas tirando um campeonato profissional aí de alto nível e de alto poder aquisitivo com premiação alta, os torneios não tem porque o custo fica muito alto e acaba inviabilizando a realização do torneio. Né? Uma diária de um árbitro da Federação Paulista para ficar lá na contra é entre 600 e 800 reais, se eu não me engano é mais ou menos isso. Imagina então um campeonato como a Lei organizou lá em Sorocaba com 8 quadras. 8 quadras, um para cada quadra. Entendeu? Um para cada quadra. Fora que teria que pagar mais uma diária, porque você não vai ter um juiz das 8 da manhã às 10 horas da noite. Exatamente. Então o custo fica inviável, André, mas sem dúvida que sim, seria o ideal. O que se faz hoje em dia, e daí agora fica uma dica aí, quando você estiver dentro da quadra jogando e a torcida tiver um comportamento que não é o adequado, que você julgue não adequado, entendeu? A melhor saída não é bater boca com a torcida. Chama o organizador, chama o árbitro geral do torneio que tem que ter. É possível de eliminar a dupla que está jogando. Exatamente. E daí esse problema não pode ser entre jogador e torcida. Os jogadores que estão sendo incomodados ali tem que chamar e daí a organização e o árbitro geral tomam uma decisão em relação àquilo. Né? Então, aconteceu, você está incomodado, acha que a torcida está passando do ponto, você não fala nada, você sai da quadra, chama a arbitragem e ela vai ser avaliada. Tem comportamentos que é passível de eliminar a dupla que está jogando, que a torcida está torcendo para aquela dupla, é possível de eliminação. Exato. E de todas, se ela escreveu em 1, 2, 3 categorias, vai ser eliminada. Isso é importante. É uma eliminação do campeonato, não é uma eliminação daquele jogo. Exatamente. Né? A Paula pergunta aqui se existe algum cumprimento padrão entre as duplas de respeito. Existe a praxe de se cumprimentar a cada virada de game. Antigamente, antes da pandemia, a gente batia com a mão, né? Fazia um high five, ali, um cumprimento com a mão. Hoje em dia é muito mais comum você tocar a raquete, mas não é uma regra. É um costume, é uma regra não escrita, é a praxe. Que eu que sou do tênis, eu achei assim, no começo eu achei meio estranho, mas depois eu achei fantástico. Porque você, de um jeito ou de outro, você quebra aquele clima de gente, de uma competitividade fora de algum limite. Então você tem que cumprimentar o seu adversário, eu acho isso bacana. Mas não existe uma regra, nenhum cumprimento padrão. Às vezes um aceno, às vezes acontece, você tá jogando, você vai virar, sei lá, acabou virando de um lado da quadra, os adversários vão por outra. Um aceno com a mão, um aceno com a cabeça. Eu tenho por costume, e porque eu sou tenista e onde isso é muito exigido, eu tenho o costume de, caso eu não tenha passado, cumprimentado os meus parceiros, os meus adversários na virada, eu vou até eles na quadra, antes de voltar pro coisa, cumprimento com a mão, ou com a raquete, ou um aceno. E no final do jogo? No final do jogo, o tempo inteiro, né? E pedir desculpa, bolas, o saque que bate na rede. Sim, Todas as bolas, né, que batem na rede. A gente comemora por dentro, é fato. Mas eu acho que esse foi um ponto importante. Eu escuto isso de muitos alunos. Dani, mas pô, você tá querendo ganhar o ponto, aí você pede desculpa querendo ganhar o ponto. Essa história vem do tênis também, é importante que as pessoas entendam. Você não pede desculpa porque você ganhou o ponto. Isso seria de uma hipocrisia sem tamanho. Desculpa porque tirou todo o percurso de uma bola. Exatamente, porque você ganhou um ponto, exatamente, que você não teve chance você não proporciona a defesa para a pessoa porque a sua bola foi sem querer. Então o pedido de desculpa nessa situação que é o mesmo pedido de desculpa quando você vai dar um smash, a bola bate no bico da raquete e sai uma curta, ou quando a bola bate no final da linha, ou quando você faz uma defesa todo torto e a bola bate no coração da raquete e dá um lob. Esse pedido de desculpa não é desculpa, eu ganhei o ponto. Desculpe, a minha bola foi sem querer. Não foi o que eu quis fazer. Então as pessoas também precisam entender um pouco disso, de que não é uma hipocrisia total dizer assim, nossa, como se você não quisesse ganhar o ponto. Não, queria ganhar o ponto, mas não queria ganhar dessa maneira. Então esse pedido de desculpa nada tem a ver com o ponto em si. Tem como a maneira porque você impossibilita a defesa, porque é sem querer, porque tem uma série de fatores.
Então é mais por aí que as pessoas também precisam exercitar esse tipo de coisa. E quando as duplas estão bem ali dentro, estão se dando bem, a torcida acho que tira um pouco a força da torcida de tirar essa, entendeu? Essa garra, vamos, de puxar. Querer que ganhe no grito. Tem muita torcida aí que quer que a dupla ganhe no grito. Então, eu também acho. Quem tá dentro da quadra também podia pedir pra torcida, né? Por favor, maneira, né? O jogo então, aqui tá legal. Mas aí falando nisso, até mandar um abraço aqui e na final do seu torneio lá do Love, teve um lance, eu assisti depois por vídeo, e o Totinho tava jogando. Aliás, Totinho, depois eu já até conversei com você sobre isso fora. Tem dois lances aconteceram naquele jogo que me chamaram a atenção e que o Totinho foi assim simplesmente espetacular. Tem uma bola que acho que, não sei se é o Luquinhas que dá uma bola na cruzada, ele dá um peixinho, vai atrás da bola e ele não alcança a bola vai fora. A dupla, o Luquinhas e o Bruno já abaixam, né, como se não tivessem perdido o ponto. Ele levanta e diz que a bola bateu. E era um ponto importante, não era um 0-0. Não que mudasse alguma coisa em relação a isso, mas ele teve uma postura fantástica. E a segunda postura que ele teve, que foi fantástica, tem um momento do jogo ali mais pro final, que eu não vou lembrar o placar agora, em que a torcida tá inflamada e ele acena pra torcida, pedindo pra torcida dar uma amenizada, porque os meninos iam sacar. Sim. Então, assim, esse é o verdadeiro espírito do negócio. A minha torcida me incentiva, mas em algum momento, logicamente, ela acaba atrapalhando. E ele sentiu ali na hora que estava passando do ponto, e ele pede pra torcida dele dar uma tranquilizada. Então... Teve uma do Lohan também que ele pegou uma bola e ele... Antes foi uma bola meio duvidosa, tal. Um lance eu não lembro muito bem. Só sei que ele comemorou, vibrou muito ali com ele. Depois ele virou e pediu desculpas. Então, tipo, ele teve um momento dele de comemoração, porque foi uma coisa que tava ali no risco, e depois pediu desculpas. Vale também, né, Dani? Não precisa ser para tudo, aí depois eu comemoro. Claro, não, eu acho que esse é o ponto. O ponto não é vamos proibir a comemoração ou dizer que o beach agora vai passar a ser como o tênis por exemplo. Longe disso, né? O nosso esporte é o que é e está se tornando tão grande justamente porque existe muito mais liberdade de comportamento e tudo. Não é transformar isso ter a mesma rigidez do tênis, mas é fato e é notório para todo mundo que está jogando que todos nós, no nosso esporte, estamos passando ponto. Algo precisa ser feito, né? Eu acho que esse é o ponto. Precisa ter um pouquinho de tranquilidade. Fala, Glauber, beleza? Respeito à organização em relação aos atrasos e horários. Tá, vamos lá. Esse é um tema importante. Eu concordo, eu não chamaria de desrespeito, acho que é uma palavra muito forte, porque um organizador de torneio está sempre tentando fazer o melhor possível, mas uma coisa que eu acho que vai ter que acontecer, e não vai demorar para acontecer, e a Lei está aqui como organizadora, eu acho que em algum momento a gente vai ter que começar a dividir os torneios em 2 finais de semana. Sim. Entendeu? Eu acho que, assim, nesse sentido, os organizadores e as academias e a arena são vítimas do próprio sucesso, porque as inscrições são tão grandes, a demanda é tão grande, tão voraz no sentido de ter um torneio com 600, 700 inscritos. Então eu acredito que não vai demorar, Glauber, para que seja mais ou menos parecido com o que era o tênis antes. Sim. Então a categoria A, B e C em tal final de semana e dividir um pouco, porque realmente para dar conta de tudo e para fomentar o esporte, os organizadores têm assumido um número de participantes muito próximo do limite, às vezes até passam do limite, enfim. Mas Glauber, eu não sei se você participou do terceiro Open, não sei se você está referindo a esse torneio. Eu acho que ele não jogou lá. Teve atraso, sim, culpa minha, sim, culpa do pessoal do Prois que organizou junto comigo, sim. Pelo motivo de que teve muitos inscritos, não foi na ganância de ter muitos inscritos, porque a gente encerrou a inscrição que era para ter muito mais. Foi por falta de experiência nesse quesito, de saber quantos atletas dariam, quantos jogos dariam na quantidade de quadras que tinham na arena. E outra coisa que acontece também os atletas não respeitam o regulamento, que tem 5 minutos de aquecimento. Quando o atleta está do lado de fora, ele, eu quero entrar, tô atrasado porque é o meu horário e tal. Quando ele entra na quadra, ele acabou o mundo. Ele quer aquecer em 15, 20 minutos e tá tudo bem. Sim. Então você imagina 8 quadras atrasando cada jogo, 10, 15 minutos cada quadra. Então são 2 pontos diferentes aí.
Tem o lado dos organizadores e o lado do atleta que entra em quadra. E na troca de quadro também, de lado. Que é um breakzinho pra você beber uma água. Que é 1 minuto e meio e acaba passando, sem dúvida. Acaba passando, esqueceu do mundo também. Então, esses dois... Mas, Glauber, você tem razão, sim. O Glauber mandou aqui falando que ele não jogou o seu torneio. Ele falou que jogou um torneio em uma outra arena, ele saiu lá de madrugada. Então, sim, é um fato. Eu tenho certeza absoluta que os organizadores, a partir de agora, né, mais recentemente, vão ter que olhar pros atletas com muito mais carinho para melhorar a experiência dos atletas no final de semana. A Vale manda aqui, é o que a gente acabou de falar, Vale, você tem razão de separar algumas categorias por final de semana, talvez seja uma ideia, entendeu? Então, para que nós todos, né, porque a Lê é organizadora, mas é jogadora, né? Eu acho que então, assim, para tudo que todo mundo... aprendizado. Exato. Quando você erra uma vez e você repete, aí você pode vir trazer um feedback totalmente negativo. Poxa, essa pessoa viu, já viveu isso e não aprendeu. Como eu vivi isso uma vez, no próximo não vai ter de novo, tá? Porque sim. eu adoro ouvir o meu público, vocês que estão me ouvindo, vocês que se inscrevem nos meus torneios, então não vai ter esse atraso como foi. Eu acho que viu, o que o Glauber falou aqui é justificável. Você já jogou vários torneios, a gente sofre com isso mesmo, é um fato. E agora cabe a você, organizador, ou os organizadores, olhar para esse, beleza, e agora? Como é que a gente vai resolver isso? Exatamente. Né? Pô, vamos dividir, vamos de repente diminuir um pouco o número de inscritos e aumentar o valor, ou vamos dividir em 2 finais de semana, vamos procurar um lugar com mais quadras, enfim. Agora a movimentação é de quem está organizando aqui para proporcionar uma experiência melhor para o jogador, né? A Dunia manda aqui que está relacionado ao consumo de bebida alcoólica durante os torneios. Du, eu também acho, de novo, né, com as outras perguntas aqui e comentários, eu também acho que é um ponto, que realmente é um ponto. Também não acho que a gente deveria cortar isso, como foi feito no futebol, que não tinha, mas eu acho que ajuda a explicar um pedaço, porque é um fato também que pouquíssima gente lida bem com bebida. Sim. Entendeu? Então, e as pessoas se animam, e o jogo, e a música alta, e a emoção do negócio, mais uma dose de bebida. Então, talvez... Eu acho, pode ser uma parte, mas tem jogos que começam de manhã, a pessoa nem bebeu ainda e já tá lá. Exatamente, né? Marina Mazuco, né? A Marina foi uma das que eu conversei primeiro a respeito, que eu repostei um post do Vini Fonte, que ela repostou. E daí eu olhei e comentei com ela pelo Insta, né? E ela falou aqui... pra gente conscientizar aqui as torcidas, porque parece tá começando a virar uma guerra de torcida organizada, entendeu? E é exatamente isso. Daqui a pouco estraga um ambiente familiar, de alegria, de amizade, que é tão bom. A gente concorda com você, tem toda a razão, e é exatamente isso. A gente tem que começar a tomar cuidado, porque tem muita gente passando do ponto, e isso daqui a pouco vai começar a fazer com que o beach tennis perca praticantes, pessoas que não querem mais jogar campeonato, que vão começar a se desestimular de participar desse ambiente tão maravilhoso que é o beach por conta desse tipo de situação, né? Esse é o nosso objetivo aqui, né, Dani? Exato, conscientizar a galera, e vocês mandarem isso para o maior número de pessoas também, para não acontecer isso. E a Mazuco falou, eu lembrei dela de um jogo que ela teve, ela comentando comigo, que a dupla também, a adversária, estava exaltada dentro de quadra, bola fora e não, sabe? Sim, A Má até eu fiz uma das enquetes que eu fiz lá no meu perfil, lá ela perguntou sobre isso, né? Se você chama a bola fora do seu lado da quadra e a dupla disse que foi dentro, foi fora, o que faz? Volta o ponto, não volta o ponto? E parece que elas acabaram perdendo, era um match point ou era muito próximo disso. Enfim, essa é outra coisa que eu sinto também e volto a falar que eu acho que é ainda grande parte da inexperiência das pessoas em relação a praticar um esporte em nível competitivo. O nível competitivo não está relacionado à qualidade técnica. Então, um campeonato de iniciante ele é tão ou até mais competitivo que um campeonato da Pro, por exemplo. Então, nível competitivo. As pessoas precisam tomar um pouco de cuidado de entender que um campeonato de beach tênis é só um campeonato de beach tênis, que não muda a vida de ninguém, que não faz você ser melhor ou pior que ninguém. Eu falo muito isso porque eu escuto os meus alunos, eu fiquei muito nervoso porque eu sou competitivo, eu fiquei tenso porque eu sou competitivo. E as pessoas precisam entender que existe uma diferença conceitual disso. A pessoa que é competitiva simplesmente significa que ela vai entrar na quadra e vai dar tudo que ela tem para conseguir o resultado. Esse tudo que ela tem é uma coisa.
nervosismo, falta de respeito, falta de educação, não tem nada a ver com a competição. Nada a ver. Aliás, uma competição em altíssimo nível, ela tende a ser muito mais tranquila do que um nível mais baixo. Então, não depositem todas as suas esperanças ou frustrações ou traumas da vida naquele jogo, né? Cito sempre uma entrevista do Nadal, uns anos atrás, que ele perdeu de um cara que não era um dos favoritos no torneio, e daí ele foi para a coletiva de imprensa, e daí o jornalista começou a pressioná-lo por causa daquela derrota, e ele ficou incomodado, e uma hora ele vira pro cara e fala assim: fulano de tal, obrigado pela sua pergunta, eu só gostaria que você entendesse uma única coisa. No final do dia, isso aqui é só um jogo de tênis. Então assim, o Nadal falando é um cara que tá, sei lá, que faz partidas que valem 4, 5 milhões de dólares, que valem títulos de Grand Slam, que vale a história do esporte. E foi só uma partida. E ele falou assim, é só uma partida de tênis. Trazendo isso para o mundo dos mortais, eu passo por isso, eu vivo disso. E a partir do momento que eu fui lá na Beach House e perdi meu jogo lá nas quartas de final, eu saí, conversei com o Léo, meu parceiro, conversei com a Paula, entendeu? E vida que segue. Segunda-feira trabalho normal, vamos pro próximo, analisa ali, percam ali 5, 10 minutos do dia de vocês analisando o jogo, o que aconteceu, o que poderia ter sido melhor, converse com seus professores ou parceiros de treino, mas uma derrota não pode doer tanto, nem uma vitória deve ser tão enaltecida a ponto de justificar um mau comportamento na quadra. Eu acho que esse é um grande ponto, entendeu? Ainda é um momento onde todo mundo que tem família, trabalho, problemas, entendeu? A gente está talvez perdendo a chance de ter um grande momento e estamos correndo o risco de estragar isso. É hora de corrigir, de brecar essa falta de... Uma falta de... Empatia. Valeu, Glauber, obrigado. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. A Suzy falando aqui realmente que tem muitas vezes quem está na quadra fica até chateado com a própria torcida, né? Suzy. A própria dupla que a torcida tá a favor dela, né? Chega a atrapalhar a pessoa que deveria incentivar, né? Exatamente, porque tá incomodada, porque não acha aquilo respeitoso e influencia no jogo, com certeza. Sem dúvida. Não tem quem não sofra a influência. Você pode sofrer mais ou menos, mas sofre. Sim. Né? Ale, com você como organizador de torneios aí, você vê uma boa chance desse quadro ser mudado através dos professores, até a gente falou disso, né, de uma campanha mesmo de conscientização. Acho que seria um tema fantástico aí. Você como organizadora, eu como professor, nós como jogadores, as marcas. Entendeu? Eu vejo isso como uma conscientização que você está falando. É do professor já na aula, já instruir. Você vai pro torneio, o modo de comportar é assim. Você é o primeiro torneio que você está indo ou não, o modo de comportar é assim. Torcida não se interfere no jogo e a forma que você cumprimenta, que você relaciona com a dupla adversária vai interferir também em quem está de fora torcendo. Sim. Então sim. eu acho que tem que partir dos professores, dos donos de arenas, de nós organizadores e, no último caso, a arbitragem, né? Que não tem árbitro no beach, é uma coisa mais leve porque tem o fair play. Eu acuso uma bola fora, eu acuso que pegou na minha raquete. Torcida interfere nisso, Dani? Não deveria, né? Não deveria nem um pouco, né? Isso é uma parte que incomoda, né? Fora! Meu Deus! Isso é uma outra coisa que as pessoas, os jogadores precisam começar a entender também. A parte da torcida, ela se resume e se limita a incentivar o jogador, né? Não existe possibilidade nenhuma, pelo menos de maneira legal ou permitida, que a torcida tenha algum tipo de influência sobre o jogo. Sim. Nem cantando bola fora, nem dando instrução, nem se dirigindo, o que eu tenho visto bastante, que a gente comentou aqui, a torcida se dirigindo aos adversários ou aos jogadores, não interessa se é a favor ou contra, e isso é uma coisa que é um absurdo, assim, gigantesco, que não poderia acontecer, mas em hipótese nenhuma, entendeu? Ter esse clima de pressão da torcida em cima de alguém, isso é coisa de jogo de futebol, talvez jogo de basquete aconteça, mas em esportes de raquete não é normal, nenhum esporte de raquete permite isso, né? Se colocar na conta tênis, beach tênis, squash, badminton, frescobol, entendeu? Sei lá, mais alguma coisa que tenha, pode ver, nenhum deles tem. A torcida não. Alguns deles, tênis de mesa, estava vendo na Olimpíada agora, existe um pedido de tempo lá em que a pessoa conversa, beleza, mas ele conversa com o técnico, ele não conversa com a torcida.
Então não tem essa possibilidade dessa interferência. Então todo mundo que está torcendo joga, a imensa maioria. Sim. Então é bem o que você falou no começo. Lembrem do que vocês não gostam que façam com vocês, a velha máxima da humanidade, não faça com os outros aquilo que você não gosta que façam com você, né? Exatamente. Então... eu já vi sobre isso aí de torcida, a bola, antes da bola cair, fora! Pra dupla que ele tá torcendo, já manter o que ele tá falando. Sem dúvida. Ele já gritou ali pra aquela dupla manter, ó, foi fora mesmo. Vamos lá, ó, aqui Oi, Cris, tudo bem? Cris Andreasa mandou uma pergunta aqui. A gente tinha falado agora há pouco, mas eu repito para você. Quando a torcida está passando do limite, Cris, você não deve, ou pelo menos não deveria, entrar em contato com a torcida. A chance que você tem como jogador e a sua conduta a mais correta é entre em contato com a organização do torneio ou com o árbitro geral para que eles sim tomem uma atitude em relação à torcida que te incomoda ou está passando do ponto. O caminho é esse. Né? Do mesmo jeito que torcida não deveria entrar em contato com os jogadores, e na minha opinião os jogadores também não devem fazer esse caminho inverso, entendeu? Então, primeiro organização e árbitro, eles vão para a quadra, vão procurar saber o que aconteceu, logicamente no primeiro momento talvez conversem, vão ficar por perto, e caso isso continue, aí a organização e o árbitro geral têm condições de tomar uma atitude que pode até chegar à desclassificação da dupla do torneio, proibição da torcida, enfim, tem os mecanismos ali de acordo com cada regulamento, é assim que funciona. Tá? A Cris, Marina, obrigado. Acho que a gente pode lançar aí com o Love, com o meu perfil, né, com o Dani Ribeiro também, de essa campanha de conscientização aí do coisa, do fair play. O Marco mandou aqui a respeito, ele falou que ele acha que os organizadores devem ter no torneio avisar uma forma de torcer e educar. Concordo com você, eu acho que é possível que se faça. Eu acho que até uma sugestão bacana pro seu próximo torneio, de soltar antes do torneio um código de conduta, de maneira bem leve, mas mais direta. Uma boa ideia, Marco. Obrigado aí pela ideia. Acho que faz parte da nossa campanha aí dos envolvidos, as pessoas que respiram o beach tênis e que tem algum tipo de influência, de novo, né? Professores, organizadores, jogadores, mas até você, Marco, você como jogador, né? Você joga, sua esposa joga, seu filho joga. Existe a possibilidade de a gente fazer um cordão, uma corrente de conscientização, de conversando com alguém que você tem intimidade, que você sabe que não vai achar ruim de você falar, de dar um toque. E se a gente for espalhando isso dá a volta e a gente consegue reverter esse quadro, né? A Paula pergunta aqui sobre os palavrões. Ale, você como organizadora, pode falar a respeito. Isso aí tá até no regulamento sobre o atleta falar palavrão, ser desrespeitoso. Está no regulamento que pode ser eliminado do torneio inteiro. Não é de uma categoria, né? Como a gente já falou. Sim, do torneio. E torcida também. E a torcida, na verdade, você não vai eliminar a torcida, né? Você vai eliminar a dupla que está com aquela torcida. Eu já vi em campeonato de beach, não vi, mas em campeonato de tênis, dos organizadores retirarem um torcedor. Ele tá passando do ponto, fora. Sim. Acaba, né? A Suzy fala aqui sobre as faixas dos patrocinadores, também poderia ter faixa nas quadras, lembrando que a torcida precisa ir antes... legal. A Suzy falou aqui junto com as faixas dos patrocinadores, terem faixas com enaltecendo o fair play e esse tipo de coisa. Outra ótima ideia. Vou aproveitar e fazer um negócio. Quem manda aí no direct pra mim dicas legais que vocês tenham. Ou pode mandar pra mim também. Pra mim ou pro Dani, eu vou dar uma camiseta do Love pra quem achar a ideia melhor. A Suzy e o Marco aqui, eu acho que fizeram 2 comentários assim absolutamente pertinentes e construtivos, entendeu? Da gente começar a fazer esse tipo de coisa, né? A Camila aqui fala que a organização sim deve, a organização deve bloquear ou ter algum tipo de atitude com torcidas que passam do ponto, né? E eu tô vendo agora, tá tendo uma onda de torcida organizada, torcida uniformizada pra ir nos torneios. Que foi o que a Marina Mazzucco falou, né? Que às vezes você fala assim, nossa, eu vou jogar contra a dupla que tá com aquela torcida. Já entra num nível de estresse tão grande. É verdade. A minha opinião a respeito, e agora falarei com toda sinceridade, a minha opinião, deveria proibir. De cara. Você acha que pode ser uma coisa que pode crescer, tomar um rumo igual tomou no futebol? Eu acho. Não, talvez não com a agressividade ou com a violência, mas partindo do princípio que o nosso esporte é um esporte em que
o contato entre torcida e jogadores é muito menor do que o futebol, entendeu? Então, assim, a gente já sabe que mesmo sem ter uma torcida organizada ou qualquer coisa, o negócio já está passando do ponto. Imagine se a gente vai para um torneio que tenham 4 torcidas dessa. E aí? Como é que vai ser? Torneio em Sorocaba, os caras chegando com um bumbo, entendeu? Para fazer uma torcida organizada, para fazer barulho. E aí? Como é que vai ser? Como é que a gente vai lidar com isso? 3, 4 torcidas dessa, sei lá, 2 quadras, uma ao lado da outra, entendeu? Uma torcida de cada lado, bumbo, bebida, gritaria, e aí? A gente faz o quê? Entendeu? Como é que a gente dá conta disso? Você tá pensando em uma torcida, uma ou duas, né? Aí começa a ter 4, e se tiverem 6, 8? Exato. Se cada... Você tem razão. Imagine, sei lá, cada academia ou cada arena de beach tênis levando a sua torcida. Num campeonato com 800 inscritos, com gente de, sei lá, vou dar um chute aqui, de 20 cidades. E vai virar, meu... Cada um com a sua torcida. Cada um com a sua torcida, vai virar a uma gente batalha não campal pode o negócio, entendeu? O beach tênis, o torneio de beach tênis virar um futebol. A gente não pode, porque virou uma, né? Exato. Eu torço por esse, sou doente por esse e acabou. Você esquece até os lances bonitos que o outro faz, né? Eu também acho. Aqui, ó, uma boa... Precisa criar um manual virtual de comportamento dentro e fora da quadra. Perfeito, é exatamente isso. É uma ideia. Anotado, Mazuco. É uma ideia. Isso pode, eu concordo com você. Isso vai acabar virando vai acabar virando briga no ambiente com família, com criança, com gente, com mulher, com idoso. O beach tênis é família. Por isso que ele é sucesso. Né, exatamente. Dani? E a gente tem que tomar cuidado justamente para que a gente não perca isso. Uma vez que a gente perca esse ambiente tão familiar, tão fantástico, a gente vai perder talvez o grande fenômeno esportivo das últimas 2, 3, 4 décadas no mundo. Porque eu nunca vi um esporte que foi tão sucesso em tão pouco tempo. Que nem o beach tênis. Por quê? Vai o pai, a mãe, o avô, a avó e o filho, vai todo mundo. Então tem que continuar esse clima, essa alegria, essa diversão. Então todo mundo, acho que é um bom momento aí que a gente está passando com o crescimento do esporte, com tantos novos adeptos, que a gente olhe para isso e veja o porquê que é tão fantástico jogar beach tênis, o porquê que é tão legal jogar beach tênis. E a gente precisa ter agora humildade de reconhecer que se continuar nessa tocada, não que já esteja insuportável, ainda não está, mas caso a gente continue desse jeito, amplificando o número de participantes, de adeptos, e se a gente começar a aumentar isso e aumentar o lado ruim do negócio, a gente vai perder uma chance tremenda. Eu lembrei de uma coisa também, de aplaudir o erro do adversário. Meu Deus do céu, eu vi isso. Uma colega minha, nem sei se ela tá aí, hein? Você lembra que a gente deu a gente estranhou por causa disso. A pessoa tava nervosa, tava sacando, sacou fora. Vamos! Não Oi? Pode, não pode. Oi? Eu levantei e falei, poxa. Tá errado. Isso é outra coisa que acontece com uma certa frequência, e daí de novo, trazendo o tênis, eu vou dar um exemplo aqui do vôlei, só para não falar que a gente fala de tênis o tempo inteiro, apesar de ser grande parte da base do nosso tênis, do nosso esporte, no caso do beach tênis, né? Não se comemora por uma questão de respeito, de educação, você não comemora o erro do outro ou a falta de perícia do outro, então esse é um ponto. Da parte da comemoração, se vocês lembrarem antigamente os jogos de vôlei de quadra nas Olimpíadas, e até de campeonatos mundiais, existia naquela época, eu não sei exatamente quanto tempo atrás, talvez lá uns 10, 15 anos atrás, as comemorações eram muito também exaltadas. A confederação, sei lá qual que é a entidade que rege o vôlei no mundo, criou uma regra de que se um time comemorasse virado para o outro, olhando para o outro, ainda que não comemorando, mas simplesmente virado de frente para o outro, esse time ia ser punido. Então é por isso que se vocês olharem nas Olimpíadas agora, os caras fazem o ponto, eles viram de costas e se juntam e comemoram. Isso aí deve ter começado na época de Cuba e Brasil, que provavelmente, elas se enfrentavam, elas se atiçavam dentro da quadra, e isso acontecia com a torcida. Então deve ser por isso. Deve ser por isso. Então essa história de se comemorar erro, isso remonta a uma época muito, mas muito antiga, de que você só pode ou só deve comemorar aquilo que você fez. Então, nós fizemos um bom ponto, nós ganhamos o jogo, nós comemoramos, exaltamos a nossa competência. E você não comemora a falta de êxito do seu adversário, né? Ainda que em algum momento
um ponto muito importante, ou então, sei lá, acabou o jogo e acabou com um erro, você comemora, mas você não comemora o erro, você comemora a sua vitória que aconteceu através do seu próprio ponto. Eu estava hoje num condomínio aqui, dando aula, e acabei fazendo um jogo com os meus alunos, e por força do hábito, toda vez que eu ganho um ponto, né, então, sei lá, o meu adversário, ele errou o saque, eu tenho por hábito, em todos os momentos em que antecedem o início de um próximo ponto, bater a raquete com o meu parceiro. Mas aí, ganhando ou perdendo. Então, assim, é um incentivo tipo, nosso. Junto. Vamos lá? Vamos concentrar? Vamos, tamo junto, vamos pro próximo. Então, tomem cuidado com isso. Isso usando uma palavra um pouco mais forte, isso depõe muito contra o nosso esporte. Então, das poucas críticas que a gente tem a fazer ao beach tênis, tá passando pela torcida e pelo comportamento. Exatamente. Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na... O Muritiba, ele falou que se ele fizer um muribol, a gente treina junto. E ele bate tantas bolas na fita que a gente fala que ele fez um muribol. Muri, não, você não vai comemorar se você fizer um muribol, cara, de jeito nenhum. A gente tem essa brincadeira de bolas que batem na fita e passam, como a gente já disse aqui no começo da live. Você pode comemorar o fato de você ter ganhado o ponto, mas você pede desculpas pela maneira como você ganhou. Então, não, você não vai comemorar não, tá? Fica tranquilo, né? A Suzy de novo aqui concorda com você, que não é legal vibrar no erro do adversário. Ela falou que ela particularmente ela não consegue nem vibrar muito quando o jogo está desequilibrado. Sim, é verdade. Sim, eu acho que é um ponto importante, Suzy. Se o jogo já está sendo, entre aspas, muito desequilibrado no sentido de uma dupla muito dominante em relação a outra, entendeu? Qual o sentido de você enaltecer mais ainda a sua vitória, sendo que a pessoa já está tendo que lidar com aquilo que está acontecendo na quadra? Eu vi num jogo de vôlei isso acontecendo, era aqui em Itu, no ginásio, o pessoal se inscreveu, e tinha um time muito, muito forte, era misto, então não era por categoria, não tinha, né? Por isso que tava muito diferente, um time muito bom e outro muito ruim. E o time muito bom, eles faziam questão de levantar e cravar, e eu lá da arquibancada assistindo, eu falei, que é isso, gente? E os de lá não sabiam nem o que era bola. Não sabia nem uma manchete direito, um toque. Ok, respeita o teu, não precisa você fazer exagerado, você já ia ganhar de qualquer jeito. Sim, eu concordo. Né? Não precisa ser vibrar. A intensidade que você vibra é uma provocação. Pode parecer uma provocação. Pode ser que não seja pra você, mas o outro você não sabe como tá recebendo. Sim, ainda mais uma situação de desequilíbrio muito grande, né? Então denota uma falta de necessidade de fazer isso, né? Ela falou aqui da torcida, né? Teve agora o torneio ali na Arena Pé na Praia esse final de semana, né? Daí tem um aluno meu de 14 anos, um dia antes do torneio ele veio pra mim e falou assim, Dani, eu vou jogar dupla mista. Eu falei, e aí? E ele falou, sendo um campeonato, eu posso bater na mulher ou bater forte? Né? E aí eu olhei pra ele e falei, não, você não deve, né? Mas você pode. Mas aí foi exatamente o ponto. Entre a diferença entre o que é permitido pelas regras e o que são as regras não escritas de comportamento de respeito. Aí eu falei pra ele, não, você não deve bater em cima de uma mulher com a força que você tem, porque ele é um menino de quase 1,80, entendeu? Que já jogou tênis, então imagina a velocidade da bola. Mas o que eu citei de exemplo pra ele foi que ele não deveria fazer isso nem em um jogo masculino, muito menos num feminino. O exemplo que eu dei pra ele, eu falei, imagina que você tá num jogo masculino de campeonato valendo o jogo. Aí você vai lá, o seu adversário dá uma curta, você dá um peixinho pra pegar aquela bola, e aquela bola sobe e sobra um smash pra quem deu a curta. Eu falei, você gostaria que essa pessoa entrasse e desse um smash na sua cara deitado no chão? E ele parou, olhou e falou assim, não. Eu falei, mas ele pode fazer isso. Então, mais um... Esse é o limite. Né? Esse é o limite. Tá? E eu falei pra ele, você não pode fazer isso em nome de um campeonato, porque se você admitir que você pode fazer isso porque está valendo o campeonato, eu falei pra ele, quando você for adulto, mais velho, você vai colocar como possibilidade passar alguém para trás para conseguir um cargo em uma empresa, porque isso não é proibido. Então nem sempre o que não é nitidamente proibido ou está escrito que é proibido não significa que isso não deva não ser feito. Tá? E a gente convive com inúmeras regras não escritas, não só no beach tennis, mas na vida. Você tocou num ponto aí que eu acho importante, que é sobre entrar crianças
sem ser na categoria ideal da criança, sub-16, 14, 12, e entra uma de 12 numa categoria normal. B, C, seja o que for. As pessoas ficam receosas de continuar o jogo, de manter o jogo, acaba até perdendo para uma dupla. Sim. Assim, porque tem uma criança. O que você acha sobre isso? Qual é a tua opinião? Tá. Bom, completando o raciocínio que eu usei com esse menino, e é o que eu acho agora. Eu simplesmente acho que a vitória não vale a qualquer custo. Então, a partir do momento que você está numa categoria C, com um menino de 12 anos de idade, entendeu? E só porque ele está nessa categoria e que ele tem o requisito técnico para estar lá, não significa que ele tenha o físico necessário para aguentar um jogo pesado daquele jeito. Eu prefiro que os meus alunos percam um jogo, mas não batam em cima de uma criança, mas de jeito nenhum. Ou então escrever nessa categoria que seja ciente que pode pegar pessoas que não... não, mas eu vejo que você... quer passar de fase. Lá ela sabe dos riscos que ela corre. Ponto. Se o pai deixou, a criança quis e não tem restrição nenhuma, tá correndo risco. O que eu disse em relação a esse meu aluno e agora é que eu acho que apesar disso, e daí vem a regra não escrita, de que uma pessoa que tem muito mais potência que a outra numa situação dessa, eu acho que ela deve poupar. Tá? Esse é o ponto. É lógico que eu acredito que cada um decide aquilo que quer fazer, ou a importância que a vitória tem para cada pessoa. Mas na minha opinião, como eu disse, a vitória não pode ser a qualquer custo. Minha opinião. Entendi. Então, se tiver que errar, sei lá, de novo, tô eu ali na linha dos 3 com um smash alto aqui, entendeu? A não ser que seja uma pessoa exatamente do meu nível, eu posso bater em cima, sem dúvida que posso, já bati, já levei bolada de tudo quanto é lado. Mas uma bola em direção ao corpo do meu adversário para impossibilitar a defesa é uma coisa. Pegar um cara levantando de um peixinho e pregar uma bola na cabeça desse cara é outra. Coisa. Pô, pegar uma mulher numa quadra, entendeu? E agora, só tratando da diferença física entre homens e mulheres, e você tem uma bola alta na sua frente, com uma mulher na sua frente, ou que seja, que o homem da dupla mista esteja na sua frente, numa posição de fragilidade de defesa. Entendeu? Você pode ganhar o ponto de inúmeras maneiras. Você vai lá e vai bater em cima da pessoa. Eu acho que não vale. Minha opinião, um chuta cachorro morto. Entendeu? Minha opinião, de novo, eu não acho que a gente possa justificar qualquer tipo de atitude dentro da quadra porque o jogo está valendo. Porque foi o que eu falei, se for desse jeito e a gente expandir isso para a nossa vida, a gente vai poder fazer um monte de coisas erradas porque estava valendo uma promoção, um emprego, uma quantidade de X de dinheiro ou qualquer coisa do gênero. Então, minha opinião, aí expandindo um pouco o esporte, passando para a vida, que aliás, das grandes coisas do esporte é justamente a gente aprender aqui para poder usar na vida, eu acho que as coisas não podem ser feitas a qualquer custo. Então, ainda que permitida a inscrição de um sub-12 ou um sub-14, essa é só a minha opinião. Mas tem uns 12, 14 aí, gente, que olha... Não, tem gente que aguenta o tranco. Não dá conta, não. Não, mas tem gente que aguenta o tranco, tem jogadores... O Luquinhas, que jogou com você, que jogou a final lá, Lucas Lima, acho que dos melhores juvenis que eu já conheci nesses últimos tempos, não só do tênis, mas do beach também, o Edu, o pai dele. Pô, o Lucas é um menino que ele treina com um cara que é 100 do mundo. É lógico que ele aguenta o tranco, é claro que ele aguenta. Mas, de novo, uma coisa ele sobe um lobby postado numa situação de defesa. Sim. Outra coisa sobrou ali eu a meio metro dele na rede, entendeu? Mas aí não é porque é ele. A gente tá falando né? Bater no cachorro morto, exatamente, né? Tá de uma forma... Não é que você tem que perder o jogo, gente, não é isso. Mas se você tiver a chance de ganhar o ponto sem causar esse tipo de coisa, ganhe. Sim. E na minha opinião, se você não tiver nenhum outro jeito de ganhar o ponto a não ser dando uma bolada na cara de alguém, minha opinião, perca o ponto. Perca. Sim. Eu joguei um campeonato no Pinheirinho uma vez, Ale. Tava jogando um cara e era de dia, ele tava jogando sem óculos. E daí o parceiro dele levanta uma bola, o meu parceiro vai fazer uma cobertura e faz um smash com o braço esticado, entendeu? E sai uma bola muito rápida, entendeu? Porque foi meio que no desespero. E a bola bate e risca o olho, bate no rosto dele. Ele quase teve um descolamento de retina, passou lá 40 dias em tratamento, assim assado. Por que eu tô falando isso? Numa situação dessa, imagine se acontece algo. Imagine que através daquela sua bolada, alguém perde a vista. Imagine se você cria um trauma. Quantas pessoas não podem deixar de jogar o nosso esporte porque tomaram uma bolada numa situação dessa? Então, por causa de um ponto, em média a gente joga entre 40 e 60 pontos por set. Entendeu?
Então eu... Não saber desse número. Porque se você pegar que cada game tem 15, 30, 40, 40, 15, 40, 30 de definição, Sim. então são em média 6, 7 pontos Boa. por coisa. Se você fizer um 64, que é o mais normal, você tem 60, Nunca 70 parei pra pontos. contar isso, mas tudo bem. Dani Ribeiro explica pra mim. É, mais ou menos por aí, né? A Marina Mazuco mandou aqui que acha que o esporte tá crescendo tanto que daqui a pouco dá para separar criança de adulto. Mas já até acontece, já tem. Mas o que eu acho que talvez aconteça em algum momento é o seguinte. Hoje as divisões dos campeonatos são ou por nível técnico, então categorias iniciantes A, B, C e profissional, ou pela idade. Então talvez com um maior número de praticantes seja possível criar uma categoria de tal idade também pelo nível técnico. Então tem a sub-14 A, B e C, sub-16 A, B e não sei o que, 40 mais A, B e C, 40 mais Pro A, B e C. Então talvez isso aconteça, mas por enquanto ainda não é feito. No tênis é feito isso na Federação Paulista, existe 16 A, B e C, então talvez aconteça isso mais pra frente. Vamos deixar um tema pra gente fazer uma próxima live? Qual? Pra gente Vamos falar lá. sobre isso de em qual categoria se inscrever no torneio. Tá, vamos é um fazer. tema de muita dúvida. Sou iniciante, não sou iniciante, eu jogo de torneio, devo subir. Eu acho uma boa Faz ideia. anos que eu jogo, subo ou não subo, nunca ganhei. Quando eu vou, eu passo por isso direto, né, dando aula. Ah, mas eu vou entrar na categoria iniciante porque eu nunca joguei um campeonato. Eu falei, não, peraí, meu. Você joga tênis, você joga beat faz 3 anos, né? Tudo bem, você não tem experiência em campeonato, né? Mas não é. Mas podemos fiz deixar uma live, agendado isso A aí. primeira pergunta que eu fiz pro Vitor Cianga foi Sim. essa. E ele falou que você nunca ganhou nenhum, tu é iniciante. É. Não, eu discordo dele, não imagina, né? Não tem. Eu tenho um cara de. Bom, todo mundo deve conhecer aqui, se não conheceu, já ouviu falar do Felipe Valim, da UAN de Campinas. Ele jogou um torneio na AIS, o resto só jogou Pro. O Julinho César de Jundiaí, mesma coisa, jogou um torneio na AIS e depois ele virou Pro. Então imagina um cara desse, entendeu? O Felipe Valim foi um tenista que jogou na Europa, quando juvenil. Você vai jogar ele numa iniciante de tênis porque ele nunca ganhou? Não dá pra ser desse jeito, né? Então, o Marco tá falando aqui de fazer um circuito do interior. Marco, eu acho uma boa ideia, né? Claro, ensine. Tem muita gente fazendo essa parte, né? Tem até a parte do circuito beach tênis, mas eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Então, o Marco ele me chamou pra falar sobre isso, ele deu um nome, Circuito Caipira. O nome não pegou não, hein, Marco? Eu acho legal. Mas vamos... Aqui, vamos ver. Vamos a Suzy pensar. aqui, ela falou que ela já passou por isso, que ela trava, né? Eu recebi mensagem falando que a pessoa passou mal dentro de quadra pelo constrangimento que sentiu, a pressão com a torcida. Então, eu acho que esse é um ponto, né? A Cris Andreasa falando que ela não joga a missa porque ela tem medo de tomar uma bolada muito forte na cara. Então, Cris, eu acho que é um medo justificável. Sim. Né? Porque tem muito homem que não tem noção. Eu estava em um curso de treinadores de beach tênis e estava numa parte do curso lá sobre ataque e defesa, e daí a questão era, se você subiu um lob, a bola, e você vê que seu adversário vai fazer um smash, né? O que você deve fazer? Aí todo mundo, recuar, né? Beleza, todo mundo recua, ótimo. Aí o cara que tá dando o curso, né, o Gui Prata tal, fala, beleza, e por que vocês recuam? Aí todo mundo, para defender melhor tal. E ele fala, não, vocês estão errados. Primeiro passo para trás para se proteger de não tomar uma bolada. Sim. Depois que você tá protegido de uma bolada, aí você vai pensar, e aí, vou fazer a defesa ou não? Então, Cris, eu acho que é justificável, tem que ser desse jeito. Tem que, primeiro de tudo, de novo, né? Ficar na linha dos 3 ou assumir o risco de uma bolada por causa de um ponto, Não compensa. não compensa. Primeiro segurança, depois a bola. Quem depois já me se vem. viu muitas vezes que eu já fiz, subiu muito, eu já viro as costas, já saio até da quadra. Né? Eu também. Eu já viro e falo aquele beijo. Viu? É só um ponto, eu jogo próximo, né? Ô Sheila, concordo, a gente falou bastante disso sobre aqui, que às vezes o jogo entre amigas no campeonato fica chato com essa torcida. Esse é um dos grandes motivos da gente fazer essa live, justamente por isso. Né? A gente tá vendo aí pessoas que são amigas e que estão ultrapassando esse ponto e estão gerando desconforto por causa de um jogo. Então esse é um dos grandes pontos. Eu já sofri com isso aí. Jogando contra dupla amiga e a torcida tava contra, torcendo pra outra lá e tava torcendo assim, exagerado. E você fica dentro da quadra assim, sem entender, mas também não sou amiga? O que tá acontecendo? Então, aqui a Paula mandou uma pergunta aqui, né? Dentro da quadra, quando bate a raquete com um parceiro, quando faz o ponto, mesmo com o erro sendo da outra dupla. Paula, eu acho que uma comemoração de batida de raquete talvez seja
o tipo de comemoração ou de apoio para o seu parceiro mais tranquilo de se fazer. Então, como eu disse agora há pouco ali, eu tenho o costume de, a qualquer ponto, ganhando ou perdendo, bater a raquete. Então, eu acho que isso, assim, esse toque na raquete, quando termina um ponto, né, por erro do adversário, ou por sua vitória, ou por seu êxito ali, né, você que matou uma bola, qualquer coisa, eu acho que esse é um cumprimento entre parceiros que não é ofensivo, não vejo muito problema. Você tá saindo de um rally, de uma disputa Isso. bem grande e tal, Aí não sei tem o quê. O adversário errou a bola. Você não vai vibrar? Você Sim, tá sim, vindo de um ponto importante, de um ponto desgastante. Então, eu acho, logicamente, alguém falou ali, acho que foi a Dunia, falou sobre o bom senso. Sim, tem que ter bom senso, um ponto longo de rally, com várias trocas, com várias defesas, ainda que termine em um erro, é normal ter alguma comemoração, tá? De novo, não estamos falando de não se comemorar ponto nenhum, mas tem que ter cuidado com isso, porque não pode ser a qualquer ponto ou qualquer erro ou em qualquer situação que é permitido ou aceitável uma comemoração muito efusiva. Esse é o grande ponto aqui da nossa live, é isso, né? De ter essa consciência, né? E Dani, o que você acha? Falamos tudo. Bem legal esse assunto. Olha, acho que a gente falou gostei. bastante. A gente vai ficar aqui disponível aqui no perfil do Love, no meu perfil, no perfil da Lê. Mandem qualquer tipo de pergunta que vocês acham, que vocês tenham, sugestões, críticas, assuntos para próximas lives, para a gente poder fazer. Então, o feedback é muito importante. Principalmente o ruim. O bom a gente até conhece, os ruins são os melhores para que a gente melhore, né? Exatamente. Então, quem tiver alguma consideração aí pode mandar pra gente vai ter todo o prazer do mundo de responder. A Camila que mandou que muitas vezes a dupla adversária falta com respeito, sem dúvida. A gente tem que tomar cuidado com uma dupla não alimentar esse tipo de coisa com a outra, então para que a gente não caia nessa cilada, nessa arapuca que eu só fiz porque ele fez, ele só fez porque eu fiz, e depois de uns 4 pontos desses ninguém sabe quem começou. Exatamente. Né? Então temos que ter que tomar cuidado. E Ale, considerações finais aí, tá terminando nosso tempo, passou super rápido. Muito bom esse bate-papo, gostei, esclarecedor. Obrigado por todo mundo que estava aqui com a gente. Tinha bastante gente, né, Dani? Bastante gente passou por aqui hoje, hein? Valeu, galera. E vai ficar salvo aí, vamos olhar, vamos comentar, comentando no perfil do Dani também. A Ale vai salvar, ela vai mandar, eu vou publicar no meu perfil também. Então, Ale, obrigado mais uma Obrigado, vez. Dani, vamos fazer outras, Vamos fazer, a gente está nessa jornada aí de fazer o beach tênis como um todo crescer, na nossa região mais ainda. Então, vamos caminhar juntos aí, que tem muita coisa pela frente, tá bom? Valeu, Dani, obrigado. Valeu, obrigado, Cê, Ale. Beijo. Tchau, gente, beijo. Tchau, beijão, até a próxima. Até a próxima.